Olá, meus amigos, quanta alegria, um ótimo dia para todos nós. Hoje é exatamente 29 de março de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. O trabalho será conduzido pelas nossas irmãs Aramita e Carla. Rogamos sempre a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e a espiritualidade amiga, para que possam inspirar e conduzir a todos nós. Então vamos passar para a nossa amiga Aramita para ela fazer a recapitulação. Na semana passada, a gente continuou na evocação, na segunda evocação do Senhor R.D.C, que ele está doente, mas está em outro local e solicitou ao Kardec que o evocasse quando ele estivesse dormindo. Então ele está na evocação e ele está respondendo as perguntas do evocador. Vamos voltar na pergunta 62. Poderias dar-me um soco? Sim, mas não sentirias. Poderias fazê-lo de maneira sensível? Isto é possível, mas não o posso aqui. Se no momento em que estás aqui, vosso corpo morresse subitamente, que experimentarias? Eu lá estaria antes. Ficarias desembaraçado mais prontamente do que se morresses em circunstâncias ordinárias? Muito. Não tornaria a entrar senão para fechar a porta depois de haver saído. Porque ele já estava fora do corpo, só ia fazer o resto. Dissestes que sofreis de gota. Não concordais com o vosso médico aqui presente, que pretende seja um reumatismo nevrálgico? Que pensais? Já que estás tão bem informado, penso que isto deve bastar. O médico agora. Em que vos baseais para supor que seja gota? É a minha opinião. Talvez me engane, sobretudo se estás tão certo de não vos enganar. Seria possível uma complicação de gota e reumatismo. Então, ambos teríamos razão. Não nos restaria senão nos abraçar. Essa resposta provocou risos na Assembleia. E nós também. Isso vos faz rir de nos ver rindo? Mas as gargalhadas. Então não me entendeis? Disseste que o lírio verde é um remédio eficaz contra a gota. De onde vos veio essa ideia, tendo em vista que, desperto, não a sabias? Servi-me dele outrora. Foi, portanto, numa outra existência? Sim, e fez-me mal. E por que fala de novo? Se vos fizessem uma pergunta indiscreta, ver-vos-íeis constrangido a respondê-la? Oh, é muito forte. Tentai. Assim, tendes perfeito livre-arbítrio? Mais que vós. Observação. Em muitas ocasiões, a experiência tem provado que o espírito, isolado do corpo, conserva sempre a sua vontade e não diz senão o que quer. Compreendendo melhor o alcance das coisas, é mesmo mais prudente e discreto do que quando se acha desperto. Quando diz uma coisa, é que julga útil dizê-la. Por isso que ele disse para eles tentarem. Perguntava se ele respondia mesmo constrangido. E é bom comentar aqui, porque às vezes quem está ouvindo em casa não consegue dar conta. Eles dizem, poderias fazê-lo de maneira sensível? Quando ele pensar, tu poderia me dar um soco? Sim, mas tu não vai sentir. Eu te dou um soco, tu não vai sentir nada. Ele diz, mas tu pode fazer de uma maneira que eu sinta esse soco? Ele diz, isto é possível, mas não posso aqui. Então a gente percebe, quando a gente vê lá no livro dos médiuns, aquele caso de um espírito que acaba dando soco, o rapaz sente o soco e cai. Então a gente percebe que não é só uma questão do espírito querer, mas do espírito ter permissão para isso. Tá? Na Revista Espírita também, aquele caso da bofetada na casa mal assombrada. É esse, que também está no livro dos médiuns. É o mesmo. Também? Aí só um pouquinho. Aí ele pergunta assim, e se no momento em que estás aqui, vosso corpo morresse subitamente, o que você ia experimentar? Ele diz assim, antes de morrer ele já estaria lá, né? Eu lá estaria antes, porque ele não está desconectado do corpo. Na outra pergunta anterior, mais antes, já falou sobre isso.
Terias tido a liberdade de não vir quando vos chamamos? Sim, livre de sofrer as consequências. Quais seriam essas consequências? Se me recusar a ser útil aos meus semelhantes, principalmente quando tenho perfeita consciência de meus atos, sou livre, mas sou punido. Aí lembra, né, a questão 621 do Livro dos Espíritos, de onde está escrita a lei de Deus, que é na consciência. Ele tem consciência que e ele mesmo solicitou, né, para evocá-lo. Que gênero de punição sofrerias? Seria necessário vos desvelar o código de Deus, e isso seria muito longo. Se nesse momento alguém vos insultasse, dizendo coisas que desperto, não suportarias, qual o sentimento que experimentarias? O desprezo. Então, não procurarias vingar-vos? Não. Fazeis uma ideia da posição que ireis ocupar entre os espíritos quando lá estiverdes completamente? Não, isto não é permitido. No estado atual em que vos achais, credes que o espírito possa prever a morte do corpo? Algumas vezes. Contudo, se tivesse que morrer de repente, sempre teria tempo de a ele, ao corpo, voltar. Conselhos de família. Certamente nossos leitores se lembram do artigo que publicamos no mês de setembro último, sob o título de Uma Família Espírita. As comunicações seguintes são muito semelhantes. Com efeito, são conselhos ditados numa região íntima por um espírito eminentemente superior e benevolente. Distingue-se pelo encanto e pela doçura do estilo, a profundeza dos pensamentos e, além disso, por matizes de extrema delicadeza, apropriados à idade e ao caráter das pessoas a quem eram dirigidas. O senhor Rabach, negociante de Bordeaux, que serviu de intermediário, houve por bem autorizar a sua publicação. Só podemos felicitar os médios que obtêm coisas semelhantes. É uma prova de que tem simpatias felizes no mundo invisível. Ele está comentando a reportagem na Revista Espírita de setembro de 1859, que se chama Intimidade de uma Família Espírita, que é na página 376 da tradução do Evandro Noleto, onde ele conta que o senhor desencarnou, né, mas ele já era um espírita, e ele volta com frequência a reunir a família, dar conselho para os filhos, e uma vez por ano, que é no aniversário dele, ele volta e eles se reúnem para dar comunicação, e ele publicou as várias comunicações dessa família. Até que ele não voltou mais, né? Ele tinha uma ele já missão. ia para outra missão. Castelo de Pechebusc, novembro de 1859. Pechebusc é uma comuna francesa, menor e mais antiga subdivisão administrativa da França, como se fosse um vilarejo. Foi perguntado ao espírito protetor da família se ele podia dar alguns conselhos aos membros presentes. Ele respondeu: sim, tenham confiança em Deus e procurem instruir-se nas verdades imutáveis e eternas que lhes ensina o livro divino da natureza. Ele contém toda a lei de Deus, e os que sabem ler e o compreendem são os únicos a seguirem o verdadeiro caminho da sabedoria. Que nada do que vejam seja negligenciado, porquanto cada coisa traz em si um ensinamento e deve, pelo uso do raciocínio, elevar a alma para Deus e dele aproximá-la. Em tudo quanto ferir a inteligência, procurem sempre distinguir o bem do mal. O primeiro para praticá-lo e o segundo para evitá-lo. Antes de formular um julgamento, voltem sempre o pensamento para o eterno, que os guiará ao bem e não os enganará jamais. Super atual. E é interessante que ele diz: ensina o livro divino da natureza. E quando a gente vai ver na segunda parte do livro dos Espíritos, ele fala leis divinas ou natural. Segunda sessão. Boa noite, meus filhos. Se me amais, procurai instruir-vos. Reuni-vos muitas vezes com esse pensamento.
Ponde vossas ideias em comum. É um excelente meio, pois, em geral, não comunicamos senão as coisas que julgamos boas. Temos vergonha das más. Assim, são guardadas em segredo ou só são comunicadas aos que queremos tornar cúmplices. Distinguem-se os bons dos maus pensamentos, porque os primeiros podem, sem nenhum receio, ser transmitidos a todo mundo, ao passo que os últimos não poderiam, sem perigo, ser comunicados senão a alguns. Quando vos vier um pensamento, para julgar de seu valor, perguntai-vos se podeis torná-lo público sem inconveniente e se não fará mal. Se vossa consciência vô-lo autorizar, não temais, vosso pensamento é bom. Dai-vos mutuamente bons conselhos, tendo em vista somente o bem daquele a quem os dais, e não o vosso. Vossa recompensa estará no prazer que experimentareis por teres sido úteis. A união dos corações é a mais fecunda fonte de felicidade. E se muitos homens são infelizes, é que só procuram felicidade para si mesmos. Ela lhes escapa precisamente porque julgam encontrá-la somente no egoísmo. Digo a felicidade e não a fortuna, porquanto esta última só tem servido como sustentáculo à injustiça. E o objetivo da existência é a justiça. Se a justiça fosse praticada entre os homens, o mais afortunado seria aquele que realizasse maior soma de boas obras. Se, pois, quiserdes tornar-vos ricos, meus filhos, praticai muitas ações boas. Pouco importam os bens do mundo. Não é a satisfação da carne que se deve buscar, mas a da alma. Aquela é efêmera, esta é eterna. Por hoje é bastante. Meditai estes conselhos e esforçai-vos para pô-los em prática. Aí se encontra o caminho da salvação. Uma coisa importante que o Kardec diz, como é que a gente sabe que sobre o espírito que comunica, né? Sobre o teor das palavras, sobre o que ele comunica. E a gente vê que essa é a segunda comunicação desse espírito, e a gente vê que ele não faz intriga, ele só fala do bem, ele só fala de praticar o bem, de ver as coisas boas, de quando for dar um conselho, ter em vista o bem daquele para quem você vai dar o conselho, não o vosso. Porque às vezes a gente vai e diz uma coisa, amiga, vou te contar uma coisa, pro teu bem. Aí fala uma fofoca, uma coisa horrorosa, que a pessoa não estava sabendo da própria vida dela, ou um escândalo, uma maledicência. Então ele vai dando os conselhos justamente todos na prática do bem, do bom senso. Olha, uma coisa super, vamos dizer assim, atual, e naquela época eu acho que era super novidade. Ouvir a vossa consciência. Se vossa consciência vô-lo autorizar, não tem mais, o vosso pensamento é bom. Ele diz para questionar o pensamento, para ouvir a consciência, ter prazer, a recompensa no prazer de ter sido útil, né? Que muitos homens são infelizes por procurarem a felicidade só para si mesmos. E a gente viu ainda agora no nosso lar, né, que a mãe do André Luiz falou, né? É sempre trabalho, e trabalho no bem, no amor para o próximo. Porque eu trabalho para o próximo e eu me beneficio. Então, e que ele fala, o objetivo da existência é a justiça, né? Que não, então, praticar boas ações, ele só dá conselhos tops. Tia, quer falar? E ele fala também aqui, que ele vai falar da fortuna, né? Que ele vai falar do acúmulo da fortuna. Então, quando a gente para pensar, se eu tenho o muito, eu acumulei o muito, isso já é um mal. Parece brincadeira, né? Porque isso é resultado do sacrifício de alguns. Então, para eu acumular muito, alguém ficou com menos. Isso está muito bem explicado em O Livro dos Espíritos. E ele fala que verdadeiramente, se queres ser rico, tenha boas ações, porque essa verdadeiramente é a maior riqueza. Né? E outra coisa que eu achei interessante, ele falou nas duas comunicações já para instruir-se. Então isso fica para a gente também, se instruir nas verdades, se instruir, se reunir para estudar, para falar o que passa no pensamento, para que tenham conselhos bons,
Então que a gente só se reúne às vezes para falar besteira, né? E às vezes a gente pode se reunir, aliás, é o convite a se reunir para estudar e para falar do que se passa no íntimo, né? Para não ficar escondido. Terceira sessão. Sim, meus filhos, eis-me aqui. Tende confiança em Deus, que jamais abandona os que fazem o bem. Aquilo que julgais o mal, por vezes, só o é em relação às vossas concepções. Muitas vezes também, o mal real vem apenas de um desânimo ocasionado por uma dificuldade, que a calma do espírito e a reflexão teriam evitado. Assim, refleti sempre, e como já vos disse, reportai tudo a Deus. Quando experimentardes qualquer pesar, longe de vos abandonar a tristeza, ao contrário, resisti e fazei todo esforço para triunfar, pensando que nada se obtém sem trabalho e que algumas vezes o sucesso faz-se acompanhar de dificuldades. Invocai em vosso auxílio os espíritos benevolentes. Eles não podem, como vos ensinam, fazer boas obras em vosso lugar, nem obter coisa alguma de Deus para vós, pois é preciso que cada um ganhe por si mesmo a perfeição, a que todos estamos destinados. Mas podem inspirar-vos o bem, sugerir-vos conduta conveniente e ajudar-vos com o seu concurso. Não se manifestam ostensivamente, mas no recolhimento. Escutai a voz da vossa consciência, lembrando-vos de meus conselhos precedentes. Confiai em Deus, calma e coragem. Então, ele de novo, para os conselhos, né? Para ter confiança em Deus, que jamais abandona os que fazem o bem. Então, isso é bem legal da nossa época e do que nós estamos passando, né? Confiança em Deus, que jamais abandona os que fazem o bem. E outra coisa que ele diz também aqui, né? Que o mal, o que a gente julga mal, por vezes só o é nas nossas concepções. Que o mal real vem do desânimo que a gente vê com as dificuldades. E que se a gente tiver calma de espírito e reflexão para ponderar sobre as coisas, a gente pode evitar muitos maus. E ele diz para a gente sempre refletir e se reportar tudo a Deus, né? E quando a gente experimentar qualquer pesar, né? E isso é bem da nossa época, ó, quando experimentar qualquer pesar, longe de se abandonar à tristeza, né? Para resistir e fazer todo o esforço para triunfar e pensando que nada se obtém sem trabalho. A lei do trabalho é lei divina, né? Está no Livro dos Espíritos. Ele perguntou até quando, né? Até onde vai o trabalho? Até o limite das suas forças. Então, qualquer coisa é trabalho. Tá em casa, arrumar, varrer, ler, estudar, isso é trabalho. E que a gente precisa fazer, a gente pode pedir o concurso dos bons espíritos, eles vêm em nosso auxílio, mas que é preciso que cada um faça o seu esforço e ganhe por si mesmo. E assim encerramos o estudo de hoje, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais pela inspiração, e nos encontraremos na semana que vem.